Olá, tô eu aqui de novo. Vamos tentar, né? Não sei se o Instagram vai liberar agora, mas a gente antes teve um pequeno problema técnico aqui. Eu tô aguardando umas três amigas, né, as queridas do pai, para a gente falar sobre ser solteira nos dias de hoje. E vamos ver se eu consigo fazer a live com Marcela, Alessandra e Carolina. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver se elas entram. Vou aguardando aqui enquanto isso. Sei que vocês amaram a Alzira. A Alzira, uma figuraça. Carol, seja bem-vinda. Vou te chamar aqui, Carol. Consegue agora dessa vez, né? Será? Tcharananã. Ai, pô, Eita, Glória! dá glória, crente. Glória a Deus, aleluia! Entrei até no mistério. Vamos deixar as meninas entrarem, né? Para a gente ver se vou avisar lá no. Já vou até avisar lá. Pois é. Meu Deus, que luta, né? Uma luta violenta. Mas eu acho, Carol, que realmente a questão da. Cara, é, acabei de falar com a minha irmã, eu mandei mensagem para ela para confirmar se era isso. Ela disse que é. Tá Uhum, acontecendo isso que você falou do story de cabeça para baixo. Tava acontecendo uhum. com várias pessoas, é isso mesmo. Então tá. Acabei de receber várias mensagens aqui me dizendo isso, o story está de cabeça para baixo, mas eu realmente não tô fitness desse nível, não. É o, é o bendito Instagram que está atualizando e fazendo essa bagunça aqui, né? Vamos ver se Marcela e Alessandra entram. E enquanto isso, Carol, se apresenta para as pessoas. Ah, Quem é Carol por Carol? Onde vive, o que come, o que veste? é um prazer estar aqui, eu amo estar aqui. É, Bem, primeiramente, né, eu sou filha de Deus, né, filha do Deus Altíssimo. Estou aqui para fazer a obra dele, fazer aquilo que ele quer que eu faça, né? Estou aí sempre buscando motivar as mulheres e levar essas mulheres a conhecer a sua verdadeira identidade e colocar isso para fora, né? Eu estava falando Uhum. sobre isso na live lá agora sobre você saber quem você é em Cristo. Sou mentora de mulheres, sou mãe, esposa, enfim. Sou querida do pai. Você é a querida do pai, que ótimo. Então, estou aguardando aqui as meninas, mas acredito que, como eu não avisei que ia entrar, eu fui de surpresa. Vamos ver se elas entram aqui. Seja bem-vindo, meu bem. Leônidas acabou de chegar e a gente vai tentando aqui. Mas, Carol, se elas não conseguirem entrar, a gente vai seguindo a pauta aqui. O que a palavra de Deus fala sobre a mulher solteira, tá? Nos dias de... Como é ser solteira nos dias de hoje? Ah, tá, você tá falando pra mim. Pensei que você tivesse. Tô devagando, não? Oi, toque, toque. Tem alguém? Ai, No caso, é com mesmo. pois é. Então, nós até estávamos estudando, né, o livro de Provérbios, que nos ensina bastante sobre isso. Que fala, Provérbios 31 fala sobre a mulher virtuosa, né? Então, assim, Uhum, eu vejo muitas mulheres tentando agradar, ser alguém para agradar o outro o tempo inteiro, né? E quando na verdade o que precisa é agradar a Deus. E às vezes isso acontece assim, elas entram num relacionamento sem se reconhecer quem você é em Deus, né? Então assim, a primeira uhum, coisa é você entender quem você é em Deus, é você tratar você, as suas emoções, as suas questões que você tem antes
de entrar num relacionamento, né? E não entrar num relacionamento por entrar, né? É de verdade entrar num relacionamento e levar a sério, né? Marcela entrou aqui. Uhum, eu tô tentando adicionar ela também. Vamos ver se flui. É, Uhum, mas continua, Carol. eu vejo assim, dessa forma. Ó, entrou. Ah, cadê a marcha nupcial? Ô, Marcela, você tá cheia de efeitos sonoros, enfim, cadê a marcha nupcial? Adoro preparado, só que, gente, aonde eu tava não pude ficar, tive que sair. Aí depois a internet não tava entrando. Peraí, eu já tava tudo preparado. Ué, falta a Alessandra. Gente, Josi, enfim, todo mundo que está aqui, isso aqui a gente está fazendo uma piada, porque o Instagram, ele está atualizando, né? O Facebook agora vai se chamar Metaverso e tal, uma briga entre a Apple e o Facebook, e a gente ficou aqui no meio desse tiroteio. E a gente tentou fazer a live, né, 18h08, que era o horário bendito da live, e a gente não conseguiu. Então, frustrada ficamos e desejosas de fazer a bendita live. Então, estamos aqui para cumprir com o nosso compromisso com vocês de fazer a bendita live das queridas do Pai. Estamos aguardando a Alessandra, vamos ver se ela consegue entrar. Não sei que as coisas lá são mais corridas, mas a gente vai tentar. Carol estava falando aqui para mim, né, como é ser solteira, o que a palavra de Deus fala, né, da solteira, da mulher solteira. E aí, Marcela, queria que você se apresentasse para as pessoas antes da gente continuar, né? Então, eu sou Marcela, né? Sou mãe da Manuela, sou casada, faço parte das Queridas do Pai, o grupo que a gente se reuniu para falar da palavra de Deus, que a gente ama, né? Porque a gente transborda de vontade de falar dessa palavra. E inicialmente, assim, né? O desejo do nosso coração foi esse. E é isso, assim, eles com esse curso maravilhoso, na verdade não é nem só o curso, é com toda essa bagagem que ela tem, toda essa intenção e muita sabedoria para realmente ajudar e vir com a proposta certa para quem está nesse momento tão delicado, né? É um momento que você tem a oportunidade de escolher, né? De se preparar, de entender realmente, né? Como o que você precisa avaliar, né? E dar valor, dar importância, né? As, não é? Às vezes a gente casa pelos motivos errados ou se relaciona por carência, enfim. E eu acho que é uma grande oportunidade, Elis, que você está dando para as mulheres terem esse processo aí, que eu acho que vai ser muito fundamental, assim, muito importante. Que coisa boa. Então, Marcela, o que você entende que a palavra de Deus fala sobre a mulher solteira, sabe? Sobre essa mulher que está se preparando para uma vida. Eu entendo, assim, que a palavra exorta, a palavra, ela traz muitos ensinamentos e, assim, principalmente para que você entenda ser valorosa para você e valorosa para que você atraia e encontre um homem de valor para você, né? E muitas vezes a gente faz as escolhas baseadas, né, como eu falei aqui, em carências ou em projeções que a gente faz, aí a gente fica numa coisa de beleza ou de status ou de sei lá, ou de ou às vezes são dois machucados que se encontram e vão levando e na verdade tem muitas diferenças entre eles. Às vezes mulheres se casam porque ficaram grávidas ou não é que não vai dar certo, mas é porque muitas vezes a união ali, aquela aliança foi feita e um casamento é dividir a vida com alguém, né? E aí você às vezes não sabe ali que desafios que você vai passar. E quando você já conhece ali, né? Carol até estava falando isso agora na live dela, quando você já conhece
um pouco do que da outra pessoa, assim, um pouco do que você quer também, de como você quer ser tratada, aquilo ali já na verdade, são dois inteiros que se juntam, né? E não dois pela metade que vão ali se juntar e no meio do caminho muita coisa pode dar. Porque já é desafiador, eu acho. Mesmo você casando com alguém que vocês dois estão ali, às vezes, assim, debaixo da palavra, os dois são super, têm um conhecimento, casam pelos motivos certos, e mesmo assim os desafios da vida te trazem coisas que você não pode prever. E ali, né, o desafio vai ser um desafio de qualquer jeito, né? De qualquer jeito tem desafio. Mas é interessante que o senso comum fala sobre a metade da laranja, né? Ah, você encontrou a sua metade da laranja. E aí, às vezes, essa metade vem totalmente estragada, né? E aí você já tem as suas 4 coisinhas e junta com as 4 coisinhas do outro, e aí dá ruim, né? Mas que bom que a gente tem um manual de instrução, e como Carol tinha começado a falar, sobre essa mulher que é descrita, né, em Provérbios, enfim, não só em Provérbios 31, mas em todo o livro de Provérbios, ele vai falando sobre essa mulher, né, o perfil dessa mulher virtuosa, dessa auxiliadora que foi criada, né? A primeira mulher, a Eva, né, que foi criada, a mãe da nação, né, que foi criada para ser uma auxiliadora. E por que não ser uma auxiliadora, né? Às vezes a gente está tão atravessado pelas questões do senso comum, a questão da contemporaneidade, que a mulher tem que ser uma mulher ativa, uma mulher independente, tem que ser dona do seu próprio nariz, tem que ser empoderada. A mulher tem que ser tanta da coisa que a gente acaba não dando conta de ser quem nós somos, na nossa essência, né? Então, queria que vocês dissessem um pouco da visão de vocês em relação a esse atravessamento que o mundo impõe, né? O mundo secular impõe, e a cosmovisão bíblica diz que a gente tem que ir pela contramão do que esse mundo secular está dizendo que a gente tem que ir. Então, conta pra gente, mais ou menos, o que vocês entendem sobre isso. O que aconteceu com essa história toda aí de feminismo, né, isso tudo aí, é que, na verdade, a gente acha, é para libertar a mulher, mas na verdade não. A mulher se torna prisioneira de estar suprindo essa expectativa aí, que o mundo impõe, né? A mulher acha que a tarefa de cuidar da casa, dos filhos, do marido é uma coisa inferior, e no final das contas, ela acaba tendo que assumir a tarefa de trabalhar fora e a tarefa de cuidar de casa e dos filhos permanece. Então, hoje tem uma sobrecarga, né? E ela acaba, muitas vezes, fazendo isso, se anulando, abafando quem ela realmente é, esquecendo completamente a sua essência para poder superar essas expectativas. E eu vejo que a palavra de Deus, como a gente sabe, ela liberta, né? A verdade nos liberta, né? E é maravilhoso ver que, assim, quando você se coloca numa posição de submissa, e essa palavra incomoda muitas pessoas, a palavra submissa, muita coisa, porque as pessoas acham que ser submissa é ser capacho, e não é nada disso, né? E quando você se coloca nessa posição de estar sob a missão do outro, essa posição de auxiliadora, de ser coluna, ali para apoiar o seu marido, né? Exatamente. Você, na verdade, também está sendo submissa a Deus. Porque quando você confia no seu marido, na verdade, primeiramente, você está confiando em Deus. Primeiro, porque Ele mandou você fazer isso. E segundo, porque você confia que o Senhor vai suprir as necessidades, né? E necessidades emocionais, que a gente coloca sempre a expectativa no outro. É o outro que vai me fazer feliz. Eu casei para ser feliz. Não, você já tem que ser feliz em Deus, né? A sua felicidade vem dele.
E aí você vai juntar com o outro para transbordar essa felicidade. Perfeito. E você, Marcela, qual é a sua visão? Então, o Carol estava falando agora e eu estava lembrando disso, né? Que pessoas magoadas magoam pessoas. Então, muitas vezes isso acontece. São pessoas que... Quem não tem feridas, né? Eu acho assim. Só que quando a gente entende, né, que o amor e isso que você falou, Carol, de você realmente saber que você é uma ajudadora, e é porque a gente tem muito problema com a palavra servir. O mundo nos diz, o mundo prega que a gente tem que se libertar de servir. Não sirva, seja servido. Esse é o slogan do mundo, né? Vem Você nasceu para ser cabeça e não cauda. isso, você nasceu servida. Quando vai chegar o seu dia que você será servida? Então, o servir é sempre visto como algo ruim, algo pré-histórico, né? Você ainda não passou para a segunda fase, você ainda é aquela a classe trabalhadora, vamos dizer assim, né? Você é ainda povão, você não passou, você não subiu de nível. E na verdade, Jesus diz: eu vim para servir, né? Então, assim, quando a gente tem esse exemplo, só que as pessoas esquecem um pouco desse pedaço, né? Elas gostam do Jesus poderoso, milagroso, que ressuscitou, mas o Jesus manso e que veio para servir e que fez aquela demonstração lavando os pés, né, dos seus amigos, isso às vezes a gente esquece. Então, assim, quando a gente expor, e assim, a gente tem uma ideia, eu tinha uma ideia, quando eu não tinha conhecimento da Bíblia, assim, né, o conhecimento pouco que eu tenho, mas assim, quando eu não tinha nenhum, só o Salmo 91, essas coisas, e os evangelhos mais ou menos, aquelas passagens mais conhecidas da Páscoa e do Natal, né? Eu achava, assim, que a mulher era vista, quando você vê os versículos, muito como sem identidade. Ela não tem identidade, ela serve aos filhos, ao marido e ela é invisível. Assim, no sentido de não ser... E isso é ruim da gente pensar. Só que quando a gente pensa que não é isso, ela é tão... a gente tem uma missão tão grande que é liderar a nossa casa, que, né, liderar o ambiente que a gente está, porque as mulheres são líderes. Sim. É claro que junto com o marido, né, existe o cabeça da casa, mas existe que vai para a rua, que vai para a casa, vamos dizer assim, porque a mulher também vai, mas eu digo assim, mas a mulher tem que saber o que está acontecendo dentro da casa dela. Né? É claro que quando eu estou falando aqui, né, eu estou generalizando, mas é lógico que a gente sabe que tem homens que a mulher... E que, enfim, tem mulher que tem que sair para trabalhar, porque ela está empregada e o homem não. E ok, o homem está cuidando da casa. Mas é que a gente não troque os papéis de uma forma que a gente tire a identidade do feminino e do masculino, sabe? Do provedor e da mulher que está ao lado, sabe? Eu acho que isso é que muitas... E porque eu acho também, muitas mulheres foram machucadas por homens que abandonaram suas mães, suas avós e elas mesmas. E ninguém quer passar de novo por um abandono. Então a pessoa fala assim, peraí, ninguém aqui me abandona mais não. Eu agora sou dona daqui, não preciso de homem para nada. Porque a gente entende essa ferida, né? Só que esse é o problema, é que vão se criando feridas e feridas e feridas, e daqui a pouco a ferida é maior do que a parte sã. E aí ela vai revertendo tudo, ela vai... né? Eu já fiz uma dinâmica com uma paciente que se sentia bem... Oi? A luz até apagou, meu Deus. Gente. A minha bateria também... acabou a luz! Acabou a luz aqui. Nossa! Zé acabou de falar. Faltou luz. Voltou. Voltou? Tanto que azulzinha acabou. Gente, a gente está toda bugada, hein? Hoje. A gente está toda bugada. Olha. Mas, enfim, eu já continuar. Uma dinâmica... Tá bom. Já fiz uma dinâmica com uma paciente que ela é muito ferida, né? Querendo se fechar de todas as formas e não queria se relacionar. E por conta desse não desejo em se relacionar com outro, ela começou a desenvolver outras doenças, né? Outras doenças emocionais. E aí um dia eu levei uma tangerina para o consultório e pedi para ela descascar a bendita da tangerina, né?
E aí, enquanto ela foi descascando, eu levei 2 tipos, né, de tangerina, uma daquelas com a casca bem solta, que é pequena por dentro, mas a casca fica enorme, e aquela outra mais sequinha, né, que você sente muita dificuldade de descascar e tal. E aí pedi para ela descascar as 2 tangerinas, e ela, durante o processo, eu fiquei em silêncio, e ela reclamando, né, falando que o cheiro não agradava, e que a mão estava ficando melada, enfim. E aí, quando terminou tudo, eu falei assim, agora, amigo, um gomo de cada uma dessas tangerinas. E aí ela comeu, e aí, tá doce, tá azeda, como é que tá? E aí ela foi, fez o feedback dela, e aí eu fui conversando com ela. Eu falei assim, olha, às vezes a gente cria um monte de couraças e se coloca, sabe, um monte de armaduras em cima, e a nossa docilidade fica aprisionada lá dentro. Verdade. E o outro não consegue chegar nesse lugar, sabe? Onde nós podemos oferecer o que nós temos de melhor para o outro. Então, o que você acha de tirar essa casca, sabe? Essas armaduras? É claro que a reflexão foi muito mais profunda, né, e complexa ali naquele momento, porque aí ela começou a chorar, entendendo, né, o que ela estava represando dentro dela e o que era que ela estava reverberando, né, para o outro. E aí eu fico pensando muito nisso, sabe? Às vezes a gente está num processo tão doloroso que a gente só consegue reverberar a própria dor e não entendendo que aquela dor faz parte também do crescimento, faz parte do processo de evolução. Quando eu conheci Jesus, né, foi em 2007, mais ou menos, quando eu me formei, e aí eu passei um período convencida, mas não convertida, né? E aí, quando foi em 2010, eu tive um encontro com Cristo. E aí eu falei para ele, se o Senhor é quem diz ser na minha vida, faz esse homem mudar hoje, porque eu creio que você tem poder para isso. Quando ele sair daquele quarto, eu não vou reconhecer. Mas se ele não for o marido que você tem para mim, leva ele embora da minha casa hoje. Ele foi embora naquele dia. A bendita da oração perigosa, né? Só que durante esse processo, eu entendi, se posiciona na presença de Deus, eu entendi Deus falando. E ali eu consegui passar por um processo doloroso de convencimento à conversão e entender quem era Deus na minha vida, né? E ali eu comecei a entender o que era ser solteira na presença de Deus. O que era estar solteira, né? O que era ser a noiva do Cordeiro. E fui aprendendo a ser completamente dependente, a ser confidente, a buscar primeiro no Senhor. Então, eu queria que vocês me dissessem qual é a percepção de vocês em relação a esse relacionamento que a gente desenvolve no período da dor. Porque a vida nem sempre é um mar de rosas, né? Jesus disse assim, no mundo você terá aflições. Então, a maior parte do tempo a gente passa enfrentando problemas, né? Desafios, dores, enfim. E agora, nessa pandemia, parece que a coisa aumentou exponencialmente. E aí, qual é a percepção de vocês para esse desenvolvimento de intimidade com Deus? Primeira coisa é você estar buscando Ele em oração, buscando na palavra dele, né? Buscando o que Deus tem para você, quais são as promessas, o que Ele fala sobre você, porque Deus te conhece muito mais do que você mesmo, né? Ele sabe o que você nem sabe que vai fazer, Ele já sabe. Né? Então, eu percebi na minha vida, Elis, que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu conheço a mim mesma. É impressionante isso. Vai se revelando o que tem dentro de mim, tanto as qualidades como os defeitos também.
Ele revela também os nossos defeitos para que a gente saiba onde que a gente tem que melhorar, o que que a gente precisa mudar. Então, esse relacionamento com Deus é primordial na nossa vida. Antes da gente querer se relacionar com outra pessoa, esse é o primeiro relacionamento que a gente tem que buscar. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Assim, fundamental. Uhum. Também, eu concordo com Carol, eu também acho que é isso. A gente tem que buscar primeiro a nossa identidade em Deus, o nosso Criador. Ele nos criou, ele nos formou. Então, ele sabe de todas as coisas. E ele tem prazer em nos revelar, em nos ensinar, em nos amar. E ele quer que a gente flua o amor dele também para as pessoas. Então, e quando a gente busca, a gente está buscando a nossa identidade, quem de fato nós somos. E quando a gente sabe quem a gente consegue mais facilmente. É aquilo quando você vê assim, a pessoa que, né, que tá feliz, ela não. A gente vê logo que é a pessoa que não se importa, né? Que tá feliz. Quando você tá feliz, as coisas são mais fáceis. Uma ofensa que você recebe não é tão grande. Agora, quando você já está um pouco tumultuado, um pouco nervoso, um pouco preocupado, duvidando e ainda frágil na tua identidade, qualquer coisinha ali pode cair e te abalar. Então, quando você de fato entende que você é único e que você tem as características que você tem e que você deve agradecer e enaltecê-las, e os defeitos são para que a gente aprenda. Né? A gente tem defeitos e tem aquele espinhozinho na carne que sempre vai estar ali, a gente nunca vai curar aquilo. Vai estar sempre ali te lembrando da sua humanidade, te lembrando que você é carne, por mais que você... Então a gente tem que estar sempre convivendo com aquilo e, ok, eu sou um pouco irada, eu sou um pouco ciumenta, né? E essa coisa do relacionamento, agora eu falei isso e aí me veio isso na cabeça. Como é uma perda de tempo para as mulheres os ciúmes, assim. E muitas vezes o ciúmes é uma fragilidade da identidade. Você sempre com medo de ser trocada, né? Sempre com medo de ser trocada, sempre com medo de não ser suficiente, sempre se comparando, sempre com medo da atenção do outro não estar para você. Isso é uma perda de tempo, né? Então, todas essas Só coisas afasta o outro, né? e você perde tempo da relação, de crescer. Você fica ali ainda naquele momento de perda de tempo. Então, assim, e quando você já sabe quem você é, que você consegue lidar melhor com essas coisas, você até afasta quem não é para você e atrai quem é para você. Então, quando a gente está na verdade, a gente consegue atrair até quem é pra gente, né? Então, acho que o mais importante é solteira e todas as mulheres, até para reconhecerem os seus relacionamentos, se estão num relacionamento abusivo, reconhecer. Porque assim, Deus quer te ver bem. Deus não quer te ver seguindo uma lei martirizada. Que Deus quer que você saiba quem você é nele e que você faça escolhas. Eu hoje em dia tenho visto muito isso, assim, como Deus quer que a gente exerça o poder da escolha. Até se a gente for escolher errado, talvez a gente tivesse que aprender uma lição, mas a gente teve que escolher. Às vezes a gente pede muito para Deus, Deus faz isso para mim, faz não sei o quê, e ele vai, na verdade, você que precisa escolher. Até para recebê-lo na sua vida é uma questão de escolha. Então, a gente realmente uma decisão, né? é uma decisão, amar é uma decisão, perdoar é uma decisão. Então, é isso, é exercer a liberdade de ter decisão, o livre arbítrio, né? Perfeito. Então, vocês têm filhas solteiras, né? Uma pré-adolescente, outra adolescente, quase chegando à idade adulta. E o que vocês gostariam que essas filhas, não só filhas, né? Porque Carol tem um menino também, que é uma adolescente, né? E solteiro também. Mas o que vocês gostariam que seus filhos soubessem antes do casamento? Que esposa você gostaria que elas fossem? E que marido, Carol, você gostaria que Gabriel fosse? Primeira coisa, eles entenderem exatamente isso que a gente está falando aqui, a identidade deles em Deus. O que Deus
tem para eles, o que que Deus quer deles, né? E entender, eu já falo isso com o Gabriel aqui, com Vitória, eu já falo isso aqui com eles, né? Do que é ser uma esposa segundo o coração de Deus e um marido segundo o coração de Deus, de amar, de respeitar, no caso dela, de ser submissa. Eu sempre coloco isso aqui para eles, né? De se respeitar para ser respeitado. Eu sempre falo isso aqui, que o outro vai te tratar do jeito que você permite, né? E do jeito que você se trata, do jeito que você trata o outro. Então, assim, é você fazer com o outro como você gostaria que o outro fizesse com você. Então, é isso. Eu já passo isso aqui para eles, né? Sempre. E às vezes eu tô assim porque Ricardo, assim, a gente se conheceu dançando, né? A gente se conheceu dançando. E ele, às vezes, até hoje, me tira pra dançar, aquela coisa toda. Aí eu olho pra Vitória e falo assim: case-se com um homem que te chame pra dançar. Eu sempre falo isso pra eles. E Ricardo fica ensinando o Gabriel a dançar pra ele poder. Ele fala: Gabriel, o menino tem que saber dançar. Um homem tem que saber dançar para chamar a moça para dançar. Não é essas danças que tem por aí, não. É uma dança romântica, né? Então, O assim, que a faz gente. total, né? Não é? Ai, e é isso, assim, é estar mesmo e procurar tanto um marido quanto uma esposa que ame a Deus em primeiro lugar. E isso, assim, Uhum. é primordial, né? É que ame a Deus em primeiro lugar. Nunca pensando assim, ah, não, mas depois vai se converter. Será? Né? Uhum. Então, não é assim. É. E você, Marcela, o que você quer para Manu? Eu concordo com tudo que Carol falou. Eu não sabia desse detalhe já do dançar e que vocês conheceram dançando, eu não sabia, não. Legal. E é bom que Depois eu vou contar a história. na dança o homem já mostra que ele é romântico, que ele é cavalheiro, que ele tem pegada, já mostra tudo ali, né? É verdade. O ritmo, né? Já mostra tudo. Verdade. Concordo com Carol, eu também acho isso. Eu acho que primeiro eu quero que Manuela tenha certeza do amor de Deus por ela e que ela ame ele em primeiro lugar e que ela saiba quem ela é. Ela não precisa agradar ninguém. Claro, a gente ser amoroso com o outro, a gente agradar sim, nunca em troca do que ela não é. E que ela encontra, eu sempre falo para ela, um amigo e amigo, amante, né, assim, mas principalmente aquela pessoa que você sabe que você pode contar, aquela pessoa que você confia. E isso é o que eu desejo, é o que eu sempre falo para ela. E hoje em dia é muito delicado você criar, né, um filho, seja adolescente, seja criança, seja até adulto, no mundo assim do jeito que tá, as ofertas, assim, o que está acontecendo, os adolescentes, é tudo tão delicado que realmente é um desafio. Hoje eu estava estudando com a Manu e na escola e tudo, e eu estava assim, meu Deus, que desafio a gente colocar um filho no mundo é uma loucura. Porque é vigilância todo o tempo. Ainda que você não pode estar do lado, mas é o tempo todo ali com aquela vida ali que Deus confiou a você. É realmente. Mas é isso que eu desejo para ela. Eu quero que ela saiba quem ela é. E ela, é como a Carol falou, tenha o que ela deseja do outro, que ela também ofereça, que ela seja respeitosa, que ela honre, né? E é isso. Uhum. Se vocês pudessem dar um conselho para uma mulher que está buscando esse casamento em Deus, o que vocês diriam para ela? Primeira coisa, se relacione com Deus em primeiro lugar. Essa é a primeira coisa, né? E depois pensa, gente, a listinha dos itens que você fez é fantástica, né? Você imaginar o que você espera, né, de um marido para você e seja específica com Deus quando você pedir, né, em oração e não aceite qualquer coisa. É uma coisa que a gente às vezes
peca muito, né? É na ansiedade de querer ter alguém, de não querer ficar sozinha. A gente acaba aceitando qualquer coisa que aparece, né? E aí você tá pedindo uma coisa para Deus e aí aparece outra coisa e você aceita. E aí não era aquele, né? E assim, eu já até falei aqui com você numa outra live que eu assim, eu adolescente, eu sempre fui assim muito intensa nas minhas emoções. E aí tinha aquela coisa de gostar do menino, e sofrer, e chorar, e aí namorou, esses namorinhos que demora, que dura 1 mês, 2 meses, e termina e sofre, mas eu sofria. E eu com 14 anos, gente, eu falei assim, eu fiz uma oração assim, Senhor, eu não quero ficar sofrendo, eu quero ainda esse ano conhecer o homem que o Senhor escolheu para mim. E aí eu conheci Ricardo naquele ano. E quando eu conheci, eu não saí ficando com o Ricardo assim, não. Porque outros tinham também, outros pretendentes. E eu fui dizendo, não, não, não. E quando eu conheci Ricardo, eu pedi confirmação a Deus. Antes de aceitar ficar com ele, que ele queria ficar comigo. E eu falei, não, eu vou. Aí eu pedi confirmação a Deus. E Deus me confirmou que era ele. E aí, quando a gente se encontrou novamente, ele já não veio mais com história de ficar comigo. Ele simplesmente olhou, a gente estava conversando, ele olhou para mim e falou assim: será que eu posso dar um beijo na minha namorada? Aí já, ó, de ficar agora é namorado. Aí eu falei, bem, se você está dizendo que é a sua namorada, então pode, né? Então, assim, e aí aconteceu. Tivemos término e volta, essas coisas normais de juventude, né? Assim, que a gente pede as coisas a Deus e não tá totalmente pronto, né? Mas assim, Deus permitiu que eu conhecesse ele. E a gente namorou, depois terminou, depois voltou e casou. Então, assim, é você não sair aceitando qualquer coisa. Eu também acho muito bonito um exemplo de uma das minhas primas, que as minhas primas fizeram tudo como manda o figurino. Oraram, esperaram em Deus, casaram virgens, aquela coisa assim, perfeito, né? E aí, uma delas, ela pediu, falou com Deus se queria um rapaz que fosse crente. E ela conheceu o marido dela na faculdade e ele não era crente, ele era apaixonado por ela, ela também até se apaixonou por ele, mas ela não cedeu, porque ele não era crente. E aí terminou a faculdade e ele ficava vindo visitá-la em Macaé, ele morava em Nova Iguaçu, ele vinha a Macaé visitá-la todo fim de semana e ela como amiga apenas. Mas nessas visitas, ela levava ele na igreja, ela discipulou ele, ela estudava a Bíblia com ele. E aí foi indo, até que um belo dia ele decidiu se batizar, ele aceitou Jesus e decidiu se batizar. E aí eu lembro que a família já estava nervosa, assim, meu Deus, porque ele era um menino ótimo, né? Sabe aquela, nossa, ele é um menino ótimo, família ótima, eu não acredito que ela está fazendo isso. Mas foi literalmente o ministério do namoro, né? Mas ela pediu a Deus um rapaz crente. Então, assim, quando você pede uma coisa a Deus, você não pode aceitar outra coisa que está fora do que você pediu, né? Então, ela pediu um rapaz crente. Então, ela não cedeu. Ele não era crente, ela não cedeu. E aí, ele se converteu, aquela coisa. E aí, antes ainda dele se batizar, né? Quando ele já tinha se decidido, a gente perguntou para ela, e se ele te pedir para namorar hoje, você aceita? Aí ela falou assim, aceito. Aí a gente foi e falou com ele, né? Ai, pede para ela namorar que ela disse que vai aceitar. Aí ele virou e falou assim, pois agora ela vai esperar o dia do meu batismo. Isso aí. E podia ser até que ele se convertesse e que não namorasse com ela, né? Porque, Lupe, querido, seja bem-vindo. Todo mundo que está aqui, sejam muito bem-vindos. Vocês são muito queridos para nós. E a gente está quase chegando ao final da nossa live, né? Falando sobre ser solteira nos dias de hoje. Marcela vai dar a opinião dela, né? A opinião não, vai dar
a dica dela para uma mulher e um homem, né? Porque a gente tem meninos aqui também, que sejam solteiros e que queira ter um relacionamento, né? Um casamento abençoado. E qual seria, Marcela, a sua direção? Tá sem Tá som. sem som. Agora, não, eu tinha tirado porque eu estava tossindo. Agora. Uhum. Que Carol falou mesmo, assim que a gente está falando, né? Realmente, saiba quem você é. Busque a sua identidade em Deus, entenda que você é amado, entenda que você não precisa de ninguém para ser uma bengala para você. Pelo contrário, você precisa estar inteiro para servir ao seu parceiro, à sua parceira, porque, como eu falei, né, no início, a gente resiste ao servir, mas é no servir, é no dar que a gente recebe, né? Não sou eu que estou falando isso. Então, Uhum. realmente buscar o seu inteiro, buscar a sua identidade em Deus para que você possa ser livre, estar livre para ser quem você verdadeiramente é e saber exatamente o que você quer, né? Como Carol falou, ela sabia tudo que ela queria, né? A sua prima sabia o que ela queria. Ainda que não tenha vindo pronto, né? Vamos dizer assim. Mas por que é importante isso? Porque é importante a gente não abrir mão se aquilo é muito primordial para você, porque depois que você, né, casa, os desafios vêm e aí você tá sempre com aquela, pô, mas eu tinha pensado nisso, eu sabia que não ia dar certo. Então, se aquilo é muito primordial para você, realmente espera, né? Espera, porque e o teu coração, quando você está em Deus, ele te aponta, ele te dá essa paciência, ele te dá esse tempo. Às vezes é um processo que você precisa e o outro também para estar pronto para esse encontro, porque às vezes um encontro muito apressado, né? Ele pode dar muitos atropelos e causar, às vezes, um gargalo que vai ser difícil de superar. E às vezes a pessoa que Uhum. tudo para dar certo com você, você se encontrar num momento que foi difícil, às vezes, o desencontro inicial. E, Uhum. e uma coisa que ela falou também, que eu agora eu esqueci. Mas é assim, é você realmente ter essa certeza, essa segurança de que você. Ah, lembrei. Porque muitas vezes as pessoas vêm de famílias disfuncionais e às vezes tudo que você quer é sair de casa. Às vezes você. Ah, eu quero logo me juntar com alguém, me juntar com alguém, porque eu quero sair dessa casa, essa família disfuncional, essa confusão, esse lugar que eu tô morando. Às vezes tem outras circunstâncias para que te empurrem, às vezes, para uma aliança. Só que é isso que é importante a gente entender. A partir do momento que você casa, você forma uma aliança. E, né, e como a palavra diz, é uma só carne. Então, parte da pessoa será você também. Parte do problema do outro é seu também. Então, às vezes, quando a gente entra, geralmente, né, assim, a nossa cultura nos empurra muito para essa coisa assim, entra com o pé e fica com o pé fora. Porque se der errado, tu separa. Casou, deu errado, separa. Casou, deu errado, separa. Ih, isso aí não tem mais isso, não. É aquilo. Você tem tudo ali. Tudo você pode fazer, nem tudo lhe convém. Então não é que você é aprisionado naquilo, mas é porque tem consequências. Às vezes o que está emperrando ali a relação é um problema com você, que você vai Uhum. encontrar um outro relacionamento e o problema vai estar ali também, porque aquela mochila é tua. Enquanto você não arrumar aquela mochila ali, tua, confusa, você vai carregar ela para onde você for. Então, muitas vezes o relacionamento é para te ajudar. É na relação que a gente se afia, né? É na relação que a gente se conhece. É claro que a gente está. É claro que, assim, a exceção de um relacionamento abusivo, violência física, isso aí não tem nem como. Né? Eu não consigo nem falar assim, não, aguenta, não tem. Né? Porque isso já é crime, isso já é um crime. Então, não. Mas até para que você conheça a pessoa que vai estar do seu lado, para que você não passe por essa agonia, para que você não passe por Sim. momentos, por dores que às vezes vão ficar marcadas em você. Então, esse é um momento Uhum. importante. Você, solteira, solteiro, você tá com a faca e o queijo na mão. Tá na hora certa para você ter sabedoria. Não é para você, não é que sua vida vai depender disso, mas isso é um passo importante para tua vida. Então, é a hora de você ter sabedoria, paciência,
pedir a Deus que te oriente e leva a sério essa aliança. E, Marcela, você falou, né, da questão do não deu certo, separe e tal. No dia do meu casamento no civil, a juíza de paz, ela focou muito no bom humor. Tudo dela terminava em tenha um bom humor. Não quero fazer o divórcio de vocês. Tenha um bom humor, não sei o quê. Tudo era bom humor. E aí eu falei para ela, não se preocupe, porque eu já avisei a Leônidas que aqui em casa tem viúva, não tem separada. E aí a juíza olhou para ele e falou assim, mas isso é uma ameaça. Aí ele falou, pois a senhora viu o que eu passo na mão dessa mulher. E aí, tudo rico, né? Enfim, a gente deu uma gargalhada, a juíza tem uma foto dela linda, assim, ela dando uma gargalhada, né? Mas eu tava falando sério, eu não tava brincando, não. Elis, você falou uma coisa e é isso mesmo também. Busque uma pessoa que tenha bom humor, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, às vezes tá tudo uma coisa, a pessoa solta uma frase, no meio do caos, a pessoa fala, pô, mas às vezes solta uma frase que pronto, tirou aquela tensão. Então, assim, tem procura uma pessoa bem humorada, sabe? Nossa, Elemânia deve ter muito, né? Porque às vezes eu tenho meus 5 minutos, né? Antes de começar a live, eu contei aqui, desabafei com as queridas, que eu tive hoje uma questão, enfim, a velha criatura aflorou e eu perdi a linha. E aí o Leônidas, numa situação dessa que eu perco o controle, né? Que eu tenho os meus 5 minutos, Leônidas, ele é tão cândido que ele fica... Não estou fazendo propaganda de Leônidas, não, hein? Mas Leônidas, ele é tão cândido e ele olha, assim, para mim, sabe? Do tipo assim... Meu Deus, coitada. Ela, assim, eu olhando, né? Eu decifrando ali a mente dele. Mas ele deve estar pensando bem isso mesmo, assim, sabe? E ele fica muito tranquilo. Assim. E em 4 anos que nós estamos juntos, Leônidas só se posicionou assim firme 2 vezes. E assim, uma vez eu não lembro porquê, mas a segunda vez foi quando eu perdi o bebê. E aí eu estava completamente compensada, né? Querendo culpar, enfim, a todos. E aí Leônidas bateu na mesa e falou, chega, não quero confusão aqui em casa, não sei o quê, e botou moral. E aí, né, minha mãe olhou assim, ninguém esperava isso dele, mas eu, caladinha aqui, submissa, né? Enfim, o macho alfa falou e tá falado. E aí depois, né, quando tudo passou, aí minha mãe falou assim, nossa, Leônidas, eu chego me assustei com você. Aí eu falei assim, eu fiquei toda molinha. Mas às vezes precisa, né? Uma firmeza mesmo. Dá uma torcida, né? Talvez esse seja o papel do homem, né? O homem, para a psicologia, é a lei, né? É ele que estabelece a lei ali. Então, quando ele fez aquela intervenção ali, pronto, eu consegui me conter, me botei no meu devido lugar e depois fiquei toda molinha, apaixonada. Enfim, Raquel, querida, seja bem-vinda. Estamos finalizando, mas vai ficar gravado, tá? Não conseguimos fazer no nosso horário, o Instagram aqui está atualizando e, graças a Deus, conseguimos agora. Depois eu faço um outro dia com a Alessandra, que também tem muita bagagem para compartilhar com a gente. Eu acho até que foi bom que você e a Alessandra, acho que tem que ser uma live só de vocês mesmo, porque vai dar... porque a gente fala... assunto. Com certeza. Mas sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos hoje essas lives de esquenta para o curso, né, A Noiva do Cordeiro, que vai acontecer dos dias 25 até 29 de novembro. E esse curso é um preparatório para o curso A Universidade da Solteira, que aí sim é um curso pago, né? Eu tenho um serviço aqui digital, que é uma educação gratuita, usando todo o meu conhecimento, toda a bagagem, todos os estudos, né, de psicologia, programação neurolinguística, coaching, neurociências, enfim, tudo aquilo que eu fui estudando
né, ao longo do caminho, neuropsicopedagogia, enfim, muitas coisas a gente até esquece, né? Mas não estou muito afim de rótulos, eu estou afim de ser uma alma humana, cuidando de outras almas humanas. Então, começamos muito bem essas lives de esquenta para o curso, né, a Noiva do Cordeiro, que vai ser um curso totalmente gratuito, e aí, durante 5 dias, você vai ter a oportunidade de aprender a conquistar o favor de Deus e realizar os seus sonhos. E o meu maior sonho da vida era ser esposa, mãe, casar de Montilha, e Deus me permitiu tudo isso. Então, vem comigo, sejam muito bem-vindos, e se você não é solteira, né, se você já casou, enfim, mas você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, não guarda essa bênção para você, compartilha, tá bom? Fiquem com Deus. Marcela, Carol, muito obrigado. Obrigado pela paciência, né, pela amizade comigo, e gostei muito de ter vocês aqui. Tenho certeza que a gente vai se encontrar ainda aqui na Universidade das Solteiras em outros momentos. Amanhã teremos live lá no Instagram, Queridas do Pai, às 7 horas da noite. Vamos fazer pela primeira vez uma live de debates aqui. A gente vai conversar. Marcelo não gosta muito do termo debate, mas eu ainda não encontrei um outro termo para colocar no lugar. Enquanto eu não tenho um insight, vou usando esse. E nós vamos abrir o programa que vai chamar Queridas do Pai e a Cosmovisão Cristã. Amanhã vamos falar sobre educação de filhos e vai ser incrível. Você não pode perder, tá bom? Ó, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe de forma sobrenatural. Amém. Amém? Amém. Tchau. Tchau. Tchau.